Mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos dar início à sessão extraordinária do dia 20 de nove de 2021. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, extraordinária, desculpe. Senhor presidente, há quórum suficiente para o início da presente sessão extraordinária. Obrigado, senhor secretário. Em relação aos projetos, velho? Então, esse é só a denominação do CAPS, que é a vereadora Michele. Não sei se é possível ainda, não tem condição ainda. Por isso que a gente passa no grupo dos vereadores os projetos já para os vereadores verificando antes da sessão. Então vamos lá. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 19/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 19/2021, de autoria do Executivo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Em discussão o parecer, em votação. Votação encerrada, aprovado por 14 votos os pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de lei 25/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 25/2021, de autoria do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio do Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais. Parecer favorável. Assinam os vereadores José Eduardo Moraes Perbellini, Cláudio dos Santos e Renan Cortes. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, referente ao projeto de lei 25/2021. Parecer favorável. Assinam os vereadores Maurício Couto, Jairo Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 25/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão os pareceres, em votação.
Aprovado por 13 votos pareceres. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 29/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 29/21, de autoria do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Política, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. Parecer favorável, assinam as vereadoras Michele Cristina Vaz, Gabriela Xavier, Débora Camargo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 29/21 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres em votação. Aprovado os pareceres por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 30/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 30/2021, de autoria do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei 30/21. Parecer favorável, assinam os vereadores José Eduardo Moraes Perbellini, Cláudio dos Santos e Renan Cortes. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, referente ao projeto de lei 30/2021, de autoria do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Jair Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 30/2021. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres em votação. Aprovado por 13 votos pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto 31/2021. 2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 31/2021, de autoria do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, referente ao projeto de lei 31/2021, de autoria do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Maurício Couto, Jair Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 31/2021, de autoria do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres em votação.
Aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de lei 33/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 33/2021, de autoria do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho referente ao projeto de lei número 33/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Maurício Couto, Jair Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 33/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres. Em votação. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 37/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 37/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, referente ao projeto de lei número 37/21, de autoria do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Maurício Couto, Jair Martins e Eduardo Dade Salum. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 37/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres. Em votação. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 51/2021 do Legislativo. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 51/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Política, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Defesa Animal. Parecer favorável. Assinam os vereadores Michele Vaz, Gabriela Xavier e Débora Camargo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 51/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres. Em votação. Parecer. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres ao projeto de decreto legislativo número 07/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de decreto legislativo número 7/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de decreto legislativo número 7/2021 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres. Em votação.
Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de decreto legislativo 08/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de decreto legislativo número 8/21 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de decreto legislativo número 8/2021 do Legislativo. Parecer favorável, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres em votação. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres em relação ao projeto de decreto legislativo 10/2021. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de decreto legislativo número 10/2021. Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores Márcio Antônio de Camargo, Renan Cortes e Valdir de Proença. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto de decreto legislativo número 10/21 do Legislativo. Parecer favorável. Assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres em votação. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres aos requerimentos. Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovado. Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente aos requerimentos 2.230, 2.235, 2.236, 2.238, 2.245, 2.246, 2.252, 2.295, 2.314, 2.326, 2.335, 2.337, 2.356, 2.359, 2.396, 2.398, 2.416, 2.434, 2.435, 2.453, 2.457, 2.462, 2.464, 2.491 e 2.497, todos do ano de 2021. Pareceres favoráveis, assinam os vereadores João Éder Alves Miguel, Fábio Antônio Villanova e a vereadora Cíntia Yamamoto Soares. Em discussão, os pareceres. Em votação. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 19/2021. Projeto de lei número 19/2021. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial conforme especifica. Autoria da prefeita Maria José Vieira de Camargo. Em primeira discussão, em primeira votação.
Aprovado por 15 votos. Primeira discussão. Em primeira votação. Agora nós vamos fazer, em segunda discussão, passo a presidência ao nosso vice-presidente, o vereador Márcio Santa Rita, que eu vou falar em relação a esse projeto. Em segunda discussão, tem a palavra o nobre vereador Marquinhos de Abreu. Senhor presidente em exercício, vereador Márcio Santa Rita, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos mais uma vez. E eu não podia deixar de falar em relação a essa abertura de crédito, o valor de R$100 mil. A nível de informação a todos, fiz uma solicitação do nosso deputado Ricardo Madalena, deputado do PL, deputado estadual, e ele atendeu com carinho o nosso pedido. E esse recurso vai ser utilizado no recapeamento asfáltico das ruas José Correia e João Saulo dos Reis, com início na rua Gabriel de Lara até a rua Almiro Aparecido de Campos, no Jardim Gonzaga, nesse município. Então, é um recurso onde eu fiz essa solicitação. Eu estive no Jardim Gonzaga e falei para a população que a gente ia conseguir esse recurso. Então, foi conseguido através desse deputado. Gostaria de agradecer muito ao deputado Ricardo Madalena. Não é a primeira vez que ele envia recurso para o nosso município para ajudar a nossa população. Então, fica aí o meu agradecimento em especial ao deputado estadual Ricardo Madalena. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em segunda discussão. Em segunda votação. Em primeira votação, em discussão, o projeto Desculpa. 15 votos favoráveis. Obrigado, nobre vereador Márcio Santa Rita, nosso vice-presidente da casa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 25/2021. Projeto de lei número 25/2021. Põe sobre a obrigatoriedade da criação e a manutenção de ficha de identificação de crianças e adolescentes que se hospedem em hotel ou estabelecimento congênere e dá outras providências. Autoria do vereador Eduardinho. Em primeira discussão, vereador Eduardinho. Eu venho até a tribuna e o voto, nobres pares, sobre esse projeto de lei que garante a segurança da criança. Pessoas fazem propagandas contra a pedofilia, diga não à pedofilia, mas esse projeto de lei, ele obriga que os hotéis, pousadas, motéis, onde a pessoa chega com uma criança menor de 12 anos, ela registre a presença da criança. Ela vai ter uma ficha,
ela, se você tiver com o RG da criança, ela tem que imprimir uma cópia e colocar junto com a ficha, onde essa ficha fica na disposição da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, e amanhã ou depois a criança aparecer morta. Por que eu digo isso? Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro e ele afirma que as meninas de programa com 11 anos, elas recebem R$10 a hora. Agora eu te pergunto, se ela ameaça um homem casado, qual a garantia dela? Ela passou por algum lugar fazendo programa. Então, esse projeto de lei obriga que em Tatuí, os estabelecimentos que têm pousada, eles registrem as crianças na chegada. Qual a garantia de um casal chegando com uma criança num hotel e essa criança não ser sequestrada? Qual a garantia que aquele casal que está entrando com a criança num hotel são os pais daquela criança? Qual a garantia de um senhor andando com uma criança e ser parente da criança? Então, eu vou ler a justificativa. O projeto de lei trata sobre a obrigatoriedade de hotéis, pousadas, estabelecimentos congêneres registrem crianças e adolescentes que se hospedem em suas dependências. Esse projeto é uma forma de contribuir com a segurança dos que estão na menoridade. Hoje em dia, esses estabelecimentos cobram apenas a certidão de nascimento da criança. Eles cobram se tiver. Em meu projeto vai exigir que você faça um cadastro da criança ou adolescente com informações precisas. Isso é uma maneira de proteger o público infantil desse quadro de desaparecimento, sequestro, crimes e providências nos assolam. Projeto baseado que afirma a Lei Federal número 8.069, de julho de 1990, no artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Essa credencial ela se manterá aos documentos dos órgãos onde a pessoa passou a noite por 2 anos. Digamos que infelizmente aconteça a desgraça de uma criança morta. Automaticamente irão procurar onde a criança passou o dia anterior. Ela dormiu aonde? Ela ficou aonde? Ela esteve com quem? Então eu peço aos nobres pares o seu voto. E desde já eu agradeço a todos. Eu estava hoje andando na rua ali próximo do São Roque e deparei com uma perua, até por coincidência, está de capa no meu Facebook. Uma perua da prefeitura, onde ela tem o seguinte dizer atrás: proteja nossas crianças, todos contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Denuncie, diz que 100. Isso funciona. Conforme a situação na porta de uma escola, uma situação que você vê numa rodovia. Mas e quando essa criança chega com um desconhecido dormir em algum lugar? Infelizmente, pessoal, eu peço o apoio de vocês em prol das nossas crianças. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Eduardinho. Ainda em primeira discussão, vereador Paulinho Motos. 5 minutos, viu, Paulinho? Agradecimento. Presidente, boa noite a todos. Queria mandar um abraço para o Sandrinho, para todos que nos o Marcelo. Presidente, queria dar os parabéns para o novo vereador Eduardinho, pela sensibilidade. O projeto não é normal, o projeto é excepcional. Um projeto que defende as crianças, como nós temos defendido aqui, crianças, adolescentes. Projeto que também nós aprovamos alguns dias atrás, denúncia dos cartazes contra a pedofilia, e defendendo aí a manutenção e repressão, fala sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, não poderia deixar de registrar aqui, Eduardinho, um projeto excelente que você fez, e eu tenho a certeza
que vai mudar a história aqui em Tatuí. Se nós pesquisarmos, tem lugares aí na cidade que entram com menores, nem ficha. Tem lugares da nossa cidade que não tem nada disso. Ah, é menor, é parente, não é? Então, parabéns por esse projeto. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aqui na nossa cidade. Os estabelecimentos vão ver com outros olhos agora, porque é um projeto de grande valia para a nossa cidade, defendendo as crianças e os adolescentes, os abusadores que existem na nossa cidade. Não é pouco, é bastante. Fora os que vêm de outra cidade para cá. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui parabéns por esse projeto, a defesa da criança e do adolescente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho Motos. Ainda em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 15 votos. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por 15 votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do projeto 29/2021. Projeto de lei número 29/2021. Dispõe sobre o uso preferencial de ondulações transversais, da forma como especifica, e dá outras providências. Autoria: vereadores João Éder Alves Miguel, Renan Cortes, vereadora Cíntia Yamamoto, do vereador Maurício Couto, vereadora Gabriela Xavier, dos vereadores Valdir de Proença, Eduardinho e João JJ. Em primeira discussão, vereador João Éder. 5 minutos, João. Mais uma vez, boa noite. Venho à tribuna para comentar a respeito do projeto de lei 29/2021. Nós assinamos juntamente com as vereadoras Cíntia Yamamoto, Gabriela Xavier, vereadores João JJ, Eduardinho, Maurício Couto, Renan Cortes e Valdir de Proença. Bom, lendo a ementa desse projeto, talvez ele fique não explicativo. Texto que vai dizer a respeito daquilo que realmente se trata. Ondulações transversais, atualmente utilizadas, as lombadas e massa asfáltica, no projeto que nós propusemos, de modo preferencial, a Prefeitura deve utilizar as lombadas ecológicas, lombadas feitas de borracha e de outros materiais recicláveis. Nós entendemos como preferencial pelo fato de nós não criarmos uma obrigação nem à Prefeitura e nem uma matéria que propriamente diz respeito a ela, que envolve a legislação de trânsito, daí de âmbito federal. Porém, de modo preferencial, segundo as consultas aos procuradores da Casa que nós fizemos, estaria de acordo por se tratar de uma matéria de interesse municipal e que vem de encontro com uma necessidade que nós temos pontuado ao longo desse mandato. Preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a economia dos recursos públicos da nossa cidade. Meio ambiente, logicamente, com a adoção das lombadas ecológicas, tem a capacidade de poupar seus recursos, em comparação à massa asfáltica, a lombada ecológica é muito melhor. E também na questão do custo. Aqui, quantos de nós já apresentamos matérias pedindo lombadas? Quantos de nós fomos questionados a respeito disso? E nós sabemos que existe essa dificuldade também da questão financeira para que o município consiga dar conta de todas essas lombadas. E a lombada ecológica ela é muito
mais barata do que a lombada convencional, além de ter outros benefícios, como a questão dela poder ser removível. Então, uma eventualidade, ela pode ser deslocada para outro local que possa ter mais necessidade. Então, nós vemos esse projeto como uma forma de prestigiar o meio ambiente, de colocar mais uma vez esse assunto em debate e promover a economia para o nosso município. Também vale ressaltar que já é uma medida que ela é utilizada em alguns outros municípios do nosso país, exemplo de Teresina, que tem adotado essa medida. E mesmo aqui em Tatuí, se nós andarmos em alguns locais, a gente vê que existe as lombadas ecológicas. Então, através desse projeto, nós queremos difundir essa situação, difundir esse pensamento, colocar realmente essa discussão em prática, ressaltando também de que o projeto prevê que todas as regulamentações do CONTRAN sejam seguidas, ou seja, ao se instalar essa lombada, a engenharia de tráfego da prefeitura terá que seguir também as regulamentações de trânsito da mesma forma. Então, é um projeto para avançar na discussão ambiental, um projeto para oferecer economia ao nosso município. Obrigado. Obrigado, novo vereador João Éder. Ainda em primeira discussão, o vereador Renan Cortes. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, pares. Colocado e pontuado pelo vereador João Éder e os demais vereadores que assinaram o projeto. Projeto que traz economia, a garantia do serviço continuado, vai onerar de nenhuma forma, um requisito a questão de segurança de trânsito. Também defende também uma questão importantíssima, é a nossa riqueza, nosso meio ambiente. Nosso pedido, juntamente com os demais vereadores, esse projeto, não só também voto favorável nesse projeto, nós possamos apalpar as lombadas. Este modelo tem como instrumento que não afeta o meio ambiente também das mãos do Executivo. Assim que instituída essa lei, eles possam planejar e avaliar para que possam, as próximas instalações, utilizarem esse novo material. Muito bem colocado pelo vereador João Éder, nós tivemos algumas percas, de anos para cá, pela questão da colocação, posteriormente, a remoção. Nesse caso é possível, sem que haja perca para o poder público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Renan. Ainda em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 14 votos. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 30/2021. Projeto de lei número 30/2021 dispõe que os hospitais públicos e privados, as unidades de saúde e as unidades de pronto atendimento do município de Tatuí, São Paulo, devem comunicar aos órgãos da administração direta e indireta responsáveis pelo planejamento e execução da política de assistência social, ocorrências e atendimento às pessoas idosas,
de violência. Autoria do vereador Valdir de Proença. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 15 votos. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 31/2021. Projeto de lei número 31/2021. Institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais no município de Tatuí. Assinado pelos vereadores Valdir de Proença, João JJ, Renan Cortes, vereadoras Gabriela Xavier e Cintia Camoto, vereador João Éder Alves Miguel e Maurício Couto, enfermeiro. Em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 15 votos. Em segunda discussão, vereador Renan Cortes. A todos novamente. Deixar aqui os meus parabéns à vereadora Xavier, qual nos apresentou esse grupo de vereadores a necessidade dessa conscientização. Não conscientização dessas ações, acarretado abandonos diários no nosso município, devido à irresponsabilidade, não medição dos cuidados que nós temos posterior à adoção. Claro que protetoras têm feito uma seleção rigorosa, cobrando uma estrutura daqueles que adotam. Infelizmente, ainda acontece muitos casos. Então, essa campanha vem trazer um olhar de responsabilidade com as ações. Quando nós falamos de animais, nós falamos também de saúde pública, né? Nós temos o vereador Marquinho, o vereador Maurício, que sabe muito bem onde afeta essa questão da causa animal, e também, né, vereadora Débora, a questão social do nosso município. Interferindo em tudo isso, tem que a pessoa que está adotando faça essa avaliação. Infelizmente, em alguns casos, não são poucos, acaba abandonando esse animal. Então, é uma campanha que vem para conscientizar, trazer à tona a adoção consciente, para que esses animais não sofram e também não traga para a responsabilidade pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Renan. Ainda em segunda discussão, em segunda votação. Peraí, desculpe. Gabriela vai falar? Então, a vereadora Gabriela. Agradeço o vereador Renan pelas palavras. A população. Esse projeto adulto espero poder contar
Obrigado, vereadora, pela parte. Obrigado, vereadora, pela parte. É uma satisfação compartilhar com a senhora a assinatura desse projeto. A senhora sabe a admiração, o reconhecimento que nós temos pela sua dedicação, pelo seu histórico de luta em defesa dessa causa. Sabemos que são muitas as dificuldades que surgem diariamente, mas a gente sabe que você, a Amanda, sua assessora e toda a equipe que compartilha desse sonho, desse desejo de defender os animais aqui em Tatuí, faz um trabalho muito bem feito em prol aos animais da nossa cidade. E também dizer que esse projeto em especial, ele vem combater uma situação que infelizmente ocorre de forma recorrente no nosso município, que é o abandono irregular, indiscriminado de animais. Nós temos semanalmente algum caso sendo anunciado, infelizmente, em razão dessa falta de conscientização realmente da população de que proteger os animais também é um dever nosso. Então, meus parabéns por colocar a mão na massa, por defender essa causa e por realmente fazer dela um sonho, um desejo que eu sei que você tem de transformar essa realidade. Meus parabéns. Obrigado à nova vereadora Gabriela Xavier e ao novo vereador João Éder. Ainda em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 33/2021. Projeto de lei número 33/2021. Institui o Maio Roxo, mês municipal de atenção e luta contra o lúpus, Tatuí, e da outras providências. Autoria da vereadora Débora Camargo. Em primeira discussão, com a vereadora Débora Camargo. Boa noite, nobres. Boa noite a vocês que nos assistem. Quero falar da lei número 33, institui o Maio Roxo como mês, como um mês atenção e prevenção contra o lúpus no nosso município. Fica instituído que no mês do Maio Roxo, que passará a integrar o calendário oficial de eventos do nosso município, dedicados às ações de conscientização e atenção à pessoa portadora de lúpus. Eu venho defender aqui, eu fui procurada nesse ano por uma munícipe que é portadora dessa doença. Eu até dedico esse projeto em nome dela a todas as portadoras dessa doença, que é a Marini Carriel. Ela me procurou dizendo que muitas pessoas não conhecem e acaba tendo até um certo preconceito, uma certa discriminação. Lúpus, ela é uma doença autoimune. Ela ataca, na maioria das vezes, são mulheres. E ela destrói um organismo, muitas vezes saem manchas. Então, eu gostaria muito de que vocês aprovassem esse projeto aqui para que as pessoas não sentissem vergonha de ter lúpus, porque é uma doença que não é transmissível. Qualquer um
pode chegar a ter. Muito obrigada. Obrigado, nova vereadora Débora. Ainda em primeira discussão, em primeira votação. Aprovado por 14 votos. Em segunda discussão, em segunda votação. Aprovado por 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 37 de 2021. Projeto de lei número 37/2021. Institui a Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento às Drogas. Autoria dos vereadores Paulinho Motos, Marquinhos de Abreu, Claudião Oklahoma, Fábio Villanova, das vereadoras Michele Vaz e Débora Camargo. Em primeira discussão, vereador Paulinho Motos. Senhor presidente, boa noite a todos mais uma vez. Venho nessa tribuna, primeiro para agradecer aqui os vereadores, o senhor que faz parte desse projeto de lei, Claudião da Oklahoma, Fábio Villanova, Michele Vaz e a Débora Camargo. Um projeto, senhor presidente, como eu expliquei para o senhor antes de assinar, que fala da Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento às Drogas. Sabemos da problemática não só do nosso município, mas do estado, do Brasil e em tantos lugares por aí. Vem aumentando o problema da drogadição. E nós temos aqui, não só na nossa cidade, em outras cidades, né? São grandes cracolândias, minis cracolândias, lugar de decadência. E queria falar um pouquinho, durante muitos anos, a maioria dos povos e culturas tem o abuso excessivo de álcool e de outras drogas. Muitas vezes foi considerado falha de caráter ou vício. E essa ideia dificultava muito o tratamento dos doentes, uma vez que a dependência química não era vista como um problema de saúde. E a grande maioria das pessoas que experimentam as drogas se tornam dependentes. Poucos seguem consumindo de vez em quando, enquanto outros não conseguem se controlar, usando droga de forma compulsiva e abusiva. Ainda não se conhecem todas as causas da dependência química. Por isso, não dá para saber entre as pessoas que começam a usar quais serão os usuários ocasionais e quais tornarão grandes dependentes. Sabe-se que a pessoa torna dependente possivelmente devido a uma memória que a droga cria no cérebro, ligada a situações emocionais, ambientais, familiares, sociais. Nessas situações, através de mecanismos desconhecidos, o indivíduo sente a necessidade de usar droga. Também existem problemas de predisposição biológica que faz com que as drogas causem efeitos diferentes sobre o cérebro de cada usuário, tornando uns mais propensos à dependência e outros podem explicar em parte o uso abusivo. Na classificação internacional das doenças CID, a dependência de álcool e de todas as substâncias psicoativas está na categoria transtornos mentais de comportamento, sendo considerada uma doença crônica e doença tem recaídas, ele sempre tem recaídas, caracterizada pela busca do consumo compulsivo de drogas.
Felizmente, essa problemática é uma triste realidade também em nosso município e precisamos combater e agir de maneira sensata. Por isso, a proposta aqui é que nós tenhamos uma semana municipal de prevenção e de enfrentamento às drogas. Também as drogas lícitas e ilícitas, álcool e outro tipo de drogas. E eu queria já deixar aqui também registrado que o pessoal do CAPES tem feito um excelente trabalho numa área, né, de decadência aqui na nossa cidade. Todos os meses eles vão lá tentar tirar pessoas, fazendo exames, mas nós pedimos aqui nesse projeto uma semana municipal de prevenção e enfrentamento às drogas. A semana que antecede aqui o dia 26, né, de junho, que é o Dia Internacional, instituído pela ONU, o Dia Internacional do Combate às Drogas. Então, nós gostaríamos de solicitar que a Semana Municipal de Enfrentamento e Prevenção. Talvez, Maria, que estão nos ouvindo aqui nessa noite, já teve problema, ou tem na sua casa, na sua família, ou algum parente, ou alguém, ou foi um ex-dependente, ou é um dependente em recuperação e sabe da dificuldade que é de se libertar disso. E aqui nós estamos pedindo aqui uma semana municipal de prevenção e enfrentamento às drogas. Não somente nas escolas, mas em todos os lugares que nós pudermos difundir isso. Sabe, fica mais barato a gente definir e a gente recuperar. R$1, você consegue fazer uma cartilha. R$1.500, R$2.000, até R$8.000 uma internação ou até mais. Então, eu conto com o voto de vocês. Vocês sabem do trabalho que eu já faço aqui na cidade de internação, levando pessoas para outra cidade, porque aqui nós não temos equipamentos. A Michele também, anos, a família dela faz esse trabalho difícil, muitas vezes não conhecido. Mas eu gostaria muito do voto de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão. Tem a palavra a nobre vereadora Michele Vaz. Tem 5 minutos, tá, nobre vereadora? Boa noite mais uma vez. Eu quero falar da importância dessa semana de prevenção às drogas. Eu quero relatar aos nós que, na minha formação, eu sou assistente social. E na época que eu fui fazer meu trabalho de conclusão, meu TCC de curso, eu fiz sobre esse tema, sobre dependência química. Confesso aos nobres que não havia material suficiente, elaborado, editado, colocar no meu TCC. Meu TCC acabou sendo uma referência de tudo que eu descrevi ali dentro sobre as drogas. Então, naquela época ainda era tudo muito desconhecido. Hoje, nós já temos a dependência química cadastrada no CID, CID-10, como caracterizada a dependência química como doença, encarada dessa forma como uma doença. E eu lembro que naquela época eu encontrei uma professora da Universidade de Londrina, a qual eu pude apoiar meu TCC com as informações. E nós sabemos dos tipos de drogas, né, que são muitos, as drogas lícitas e as ilícitas, que são vendidas em bares, né, e às vezes até mesmo sem uma fiscalização, são vendidas a menores. Nós já enfrentamos muito isso um pouco antes da pandemia em nossas praças. Ali a ligação da Praça da Matriz à Praça da Santa, né? Ficava ali um trânsito de adolescentes fazendo uso dessas drogas lícitas e ilícitas, um uso abusivo, podemos dizer até mesmo, né? Então, acho que se faz muito importante essa semana de prevenção, de conscientização. Agora, a gente entende que diminuiu esse número de jovens por causa da pandemia e por causa do decreto que proíbe o consumo de bebida alcoólica dentro das praças. Mas esse trabalho não pode parar. É um trabalho de formiguinha.
E nós temos que declarar aí que a todos os jovens, adolescentes e até as pessoas, atinge toda a faixa etária, não só jovens e adolescentes, até os idosos atinge hoje, e toda a classe financeira, toda a classe, o rico, o pobre, é uma doença, é um problema que alcança todos. Eu não posso deixar de falar que no ano de 1989, 2 de janeiro de 1989, foi criada a Associação Beneficente Promocional Força para Viver, pelo seu presidente José Gentil de Campos, um senhor que teve na família seus 2 filhos envolvidos com drogas. E hoje, essa entidade, com mais de 30 anos, continua fazendo um trabalho brilhante na cidade. Seus filhos dão sequência. José Gentil de Campos, também ainda vivo, trabalha a favor das famílias e contra a dependência química. Seus filhos hoje dão sequência ao trabalho na unidade aqui em Tatuí, e também nós temos uma unidade em Cerquilho. Por causa da pandemia, as atividades da entidade diminuíram, mas eu acredito que toda a questão de protocolo sanitário, que houve mesmo uma redução, eu acredito que mais tardar aí para o ano que vem, estarão com as suas atividades 100% na cidade. Então, são pessoas que passaram a vida se dedicando contra a dependência química, lutando contra a dependência química, porque tiveram em sua família, dentro dos seus filhos, envolvido com essa droga, né, que podemos dizer que é a dependência, e que tem assolado muitos e tem destruído famílias por completo. Eu agradeço e peço o apoio de todos. Boa noite. Continua em primeira discussão. Em primeira votação. Treze votos a favor. Em segunda discussão. Em segunda votação. Em segunda discussão, não, em segunda votação, desculpa, foi aprovado o projeto, 14 votos. Projeto 37, 2021, foi aprovado, então, em segunda votação, com 14 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 51/2021. Projeto de lei número 51/21 dispõe sobre a denominação de Dr. Rodolfo Henrique Postigo Castro, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial no município de Tatuí, autoria da vereadora Michele Vaz. Em primeira discussão. A vereadora Michele Vaz, em primeira discussão. Mais uma noite. Eu quero ler para os nobres a justificativa deste projeto. Rodolfo Henrique Postigo Castro, filho de Frida Teresa Castro Lopes e Lino Henrique Postigo Beltrán,
Nasceu em 6 de agosto de 1960, na cidade de Tacna, no Peru. Aos 16 anos, em 1977, ingressou na Faculdade de Medicina de San Agustín, na cidade de Arequipa. Em 1988, imigrou para o Brasil, onde fez sua residência médica em infectologia na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, em Botucatu, onde em seguida adquiriu o título de mestre em doenças tropicais. Foi casado com Magda Codigono Castro, com quem teve 3 filhos e amou até o fim da sua vida. Mudou-se para Tatuí, onde por 28 anos trabalhou nos hospitais e clínicas da cidade como clínico geral e infectologista, fazendo parte da vigilância epidemiológica da cidade, em algumas empresas atuando como o médico do trabalho. Ainda realizava atendimentos ambulatoriais e em domicílio. Nos últimos anos, exerceu papel fundamental na luta contra a pandemia da Covid, em uma das UTIs da cidade, salvando vidas e preservando inúmeras famílias da região. Rodolfo faleceu em 31 de julho de 2021, aos 60 anos de idade, vítima de latrocínio. Eu gostaria de compartilhar, no ano de 2013, eu trabalhava como assistente social na UTI da Santa Casa de Tatuí. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu ali na UTI com o Dr. Rodolfo. E eu fui convidada, praticamente foi a primeira assistente social do hospital que não tinha, né, principalmente para atuar na UTI, dentro da UTI. E entre nós, os médicos, entre a enfermagem da UTI, às vezes a gente fazia lanche, né, fazia alguma reunião, alguma coisa. E eu me lembro muito bem de um dia que o Dr. Rodolfo estava de plantão na UTI e nós fizemos uma listinha de quem queria comer, quem queria pedir pastel. Nós íamos pedir pastel e quantos cada um queria e tal. E naquele dia, o Dr. Rodolfo falou assim: olha, minha querida, eu não como pastel, porque eu tive um infarto e eu prefiro viver, eu quero viver com a minha família. Então, por esse motivo, eu não como mais pastel, porque eu estou preservando a minha família. Eu venho de uma recuperação de um infarto daquela época. Então, está aí o relato de um homem que trabalhou pela família tatuiana, trabalhou por muitas pessoas e que foi vítima. Ele estava disposto a viver pela sua família, amando a sua família, seus filhos, sua esposa, sua cidade, a qual já morava há um bom tempo aqui em Tatuí. Ele foi vítima de um latrocínio que teve uma repercussão nacional de tudo isso. Infelizmente, o crime ceifou a vida do Dr. Rodolfo. Então, eu faço essa homenagem a ele, mais do que justa, a ele e a toda a sua família, e peço aos nobres que apoiem. Obrigada. Obrigado, nova vereadora Michele Vaz. Vereador Renan Cortes, ainda primeira discussão. Todos. Parabéns, vereadora Michele, por essa escolha. Uma pessoa que realmente entregou muito ao nosso município, muito querida por essa linda homenagem. Parabéns, vereador. A nova vereador Renan. Ainda primeira discussão, em primeira votação.
Aprovado por 12 votos. Tem mais. Está dando operação. Está computando o voto do Márcio Santa Rita? Alterar. É discussão única, né? Calculei que fosse. Então é o seguinte, gente. Ainda está em discussão única. Daí você aguarda um pouquinho, então, porque a gente... Então pode falar, não, vereador Paulinho. Daí a gente continua a votação. Senhor presidente, queria dar essa tribuna para parabenizar a vereadora Michele pela escolha, lugar também que é de lugar que dá de vida. Grupo veio cantar um coral aqui, o Ed estava presente, né? De pessoas que estão sendo bem tratadas, lugar que vai. Então, uma boa escolha, mas que estão também nosso, a separação ou a criação do CAPS, era o CAPS álcool e drogas que estava faltando, estava misturado, estava junto, né? Hoje nós podemos ver o avanço, né, nessa parte aí, tem ajudado muitas pessoas que querem um tratamento a fazer um tratamento digno aí de álcool e drogas, todo equipamento, médicos, profissionais, com os medicamentos. Então, vereadora Michele, parabéns pela escolha e parabéns também a todos os envolvidos nesse projeto do CAPS AD, que é o CAPS álcool e droga na nossa cidade. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão única, em votação única. Nós vamos abrir nova votação, tá? Para Débora. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 07/2021. Projeto de decreto legislativo número 7/2021, otorga o título de cidadã emérita de Tatuí, Kátia Carriel Soares, do vereador João Éder Alves Miguel. Em discussão única, em votação única. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 8/2021. Obrigado a todos pela... Projeto de decreto legislativo número 8/2021, otorga o título de cidadão emérito de Tatuí ao excelentíssimo senhor William Alexandre Nunes da Silva, autoria do vereador Renan Cortes. Em discussão única, o vereador Renan Cortes. Boa noite, presidente. Gostaria de pedir o voto favorável. Então, o nosso amigo, na verdade, mais conhecido como Pastor Will, presidente do nosso Conselho Tutelar, psicólogo, pessoa que tem entregue a servir as pessoas do nosso município. Menino
cheio de fé, menino coloca verdadeiramente o ser humano à frente de qualquer questão. Venho pedir o voto favorável a todos vocês. O cidadão realmente entrega até mesmo mais do que tem. Então, eu acredito que é uma homenagem justa, título qual vem de encontro com aquilo que a honraria permite. Nosso amigo, cidadão, vem todos os dias desempenhando um trabalho excelente, não só no conselho, não só na igreja que frequenta, mas é um menino que vem fazendo a diferença no nosso dia a dia. Então peço que vocês, juntamente comigo, façam justiça essa honraria, essa pessoa tão querida, tão necessária no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Renan Cortes. Ainda em discussão única, em votação única. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 10/2021. Projeto de decreto legislativo 10/2021 outorga o título de cidadão tatuiano ao excelentíssimo senhor Eduardo Augusto de Almeida Silva, autoria do vereador Renan Cortes. Em discussão única, o vereador Renan Cortes. Todos. Venho aqui também pedir voto favorável a vocês. Juntem comigo nessa justa homenagem ao professor Eduardo. Professor Eduardo, mais conhecido como Du, amigo. Tem dedicado a sua vida a alcançar o próximo, as pessoas, com a música. Fazendo disso um instrumento de resgate, incentivo, de cultura, trazendo sempre com ele muito sentimento em tudo que faz, seja nas suas apresentações, seja nas suas aulas e também nos seus projetos sociais. Visto isso, gostaria do voto favorável de vocês e juntem comigo nessa justa homenagem ao nosso querido Du, professor Eduardo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Renan Cortes. Ainda em discussão única, em votação única. Aprovado por 15 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos números 2.230, que é do vereador Maurício Couto, 2.235, do vereador Valdir de Proença, 2.236, do vereador Valdir de Proença, 2.238, Valdir de Proença, Cíntia Mamoto, João Ender Alves Miguel, João JJ, Maurício Couto, Renan Cortes e Gabriela Xavier. 2.245, de autoria do vereador Valdir de Proença. 2.252, do vereador Marquinhos de Abreu. 2.295, autoria do vereador Eduardo Salum. 2.314, autoria da vereadora Débora Camargo. 2.326, autoria do vereador Valdir de Proença. 2.335, de autoria do vereador Valdir de Proença, das vereadoras
Yamamoto e Gabriela Xavier, vereadores João Éder Alves Miguel, João JJ, Maurício Couto e Renan Cortes. Requerimento 2337, autoria do vereador Claudião Oklahoma. Requerimento 2356, Requerimento 2359, autoria do vereador Eduardo Salum. Requerimento 2396, autoria das vereadoras Cíntia Yamamoto e Gabriela Xavier, dos vereadores João Éder Alves Miguel, João JJ, Maurício Couto, Renan Cortes e Valdir de Proença. 2398, requerimento de autoria das vereadoras Cíntia Yamamoto, Gabriela Xavier, vereadores João Éder Alves Miguel, João JJ, Maurício Couto Enfermeiro, Renan Cortes e Valdir de Proença. Requerimento 2416, autoria do vereador Claudião Oklahoma. Requerimento 2434, autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 2435, autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 2453, autoria do vereador Eduardo Salum. Requerimento 2457, autoria do vereador Eduardo Salum. Requerimento 2468, requerimento do vereador Eduardo Salum. Requerimento número 2464, autoria do vereador Eduardo Salum. Requerimento 2491, autoria das vereadoras Cíntia Yamamoto, Gabriela Xavier, dos vereadores João Éder Alves Miguel, João JJ, Maurício Couto, Renan Cortes e Valdir de Proença. Requerimento 2497, de autoria das vereadoras Cíntia Yamamoto, Gabriela Xavier, vereadores João Éder Alves Miguel, João JJ, Maurício Couto, Renan Cortes e Valdir de Proença. Alguém quer fazer o uso da palavra na discussão dos requerimentos? Eu vou colocar em votação aqui. Abre o tempo de 60. Por favor, Luana. Para os vereadores se inscreverem, caso queiram falar. Começou a contar 60 segundos. Oradores, 3 oradores. Vamos dividir o tempo aqui. 7. Dois minutos e meio para cada vereador fazer o uso da palavra, que é o tempo restante que tem na ordem do dia. Primeira a fazer o uso da palavra. Vereador Marquinhos de Abreu, então eu vou fazer o uso da palavra. Passo a presidência ao nosso segundo secretário, João JJ. O uso da palavra. Abreu. Senhor presidente do exercício, vereador João JJ, nobres vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre o requerimento que eu fiz para sustenidos e estou com uma preocupação muito grande lá no Conservatório de Tatuí. O que está acontecendo? Eu deixo aqui registrada a minha indignação com a atual gestora do Conservatório de Tatuí Sustenidos. Por que disso? Havia um acordo feito entre o governo do estado com o nosso município de Tatuí, onde a Sustenidos havia se comprometido em não
demitir nenhum funcionário no nosso conservatório, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Foram demitidos no nosso conservatório Sara de compras, André, assistente de produção, Tiago, gerente de RH, Wilson do RH, Elcio do RH, Preto da comunicação, Fernanda do administrativo, Carlos, o arquivista, Tiago, analista de mídia, Paulo, supervisor de programação visual, e Gino, porteiro, e Lucilene, que é assistente social. Esse recurso veio para sustenidos manterem os funcionários aqui no nosso conservatório. Nosso conservatório que leva o nosso nome, o nosso município, para o mundo inteiro, e é um pecado que estão fazendo lá dentro. Eu tive essas informações, fiquei muito triste e gostaria de deixar bem claro aqui que eles romperam com o acordo que fizeram com a nossa prefeitura. E na época a nossa prefeita Maria José. Então, fica aqui a minha indignação em relação ao Conservatório de Tatuí. Quem administra o Conservatório de Tatuí, que são o pessoal da Sustenido. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Marcos, eu uso da palavra o vereador Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, o público que está aqui presente, eu volto a essa tribuna agora com um pouquinho mais tempo para falar mais detalhadamente sobre os meus requerimentos 2.464 e 2.462. Senhor presidente, chegou ao conhecimento desse vereador e de muitos um áudio, não sei de quem que é, não sei a veracidade desse áudio. No entanto, que falava de pagamento de horas extras pelo Fundo Social, falava de, abre aspas, horas a mais, além do limite de horário, limite diário de 2 horas. Essa é a minha questão. O que são essa tal horas a mais que fala nesse áudio? Abre aspas, coloquei tudo 100%, sábado, domingo e feriado. Então, essas horas extras são pagas sem prestação de serviços? Essa é a minha questão. Outra questão é que não há previsão de pagamento em domingo, segundo o Estatuto do Servidor, senhor presidente. Aqui o Estatuto do Servidor. No artigo 27, fala sobre o serviço extraordinário. Não há qualquer previsão aos domingos. Daí, senhor presidente, a única forma da gente auferir a veracidade ou não desse áudio é a gente questionando, a prefeitura respondendo e esta Casa de Leis, em cima das respostas da prefeitura, abrir uma comissão de inquérito para investigar. Senhor presidente, confesso ao senhor que a política ela tá jogado à terra no Brasil. Falar para o povo, capaz o povo fala assim, mas qual que é o serviço da Câmara? O povo não sabe, porque o serviço da Câmara está aqui, senhores. O serviço da Câmara está em fiscalizar o Executivo. E daí, senhor, eu tenho que dar enfoque aqui, porque isso daqui é desmoralizar, senhores. O que aconteceu lá nessa farra da saúde aí, supostamente apresenta-se nesse áudio, é desmoralizar todos nós aqui dentro. Todos nós aqui dentro. Então, peço que os vereadores votem favorável a esse requerimento e depois que a gente abra uma comissão de inquérito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduardo Salum. Com a palavra, a vereadora Michele Vaz.
breve. Não posso deixar de relatar que os requerimentos 2.252, 2.295, 2.435, 2.464, ou seja, só desse bloco de requerimentos, 4 são pedindo informações à Santa Casa referente aos funcionários. Recebemos denúncias por WhatsApp, recebemos informação, e nós não estamos fazendo nada mais do que pedir a informação. Eu espero que a Santa Casa dê a informação o mais claro possível. Nós estamos pedindo a relação de funcionários discriminados, o valor dos salários bases, o que foi pago de horas extras e comissões a mais, para que a gente possa fiscalizar. É dinheiro público. Nós, como vereadores, eu vejo muitos vereadores aqui indo atrás de deputados estaduais e federais pedindo dinheiro para a nossa Santa Casa. Então, nós estamos indo lá, dando a cara a tapa, pedindo dinheiro, aí cai o dinheiro na Santa Casa e depois surge um escândalo desse. A gente precisa saber se é verdade, se não é. Então, precisa ser investigado, sim, precisa ser passado a limpo, sim, porque a nossa função de vereador é de fiscalizar. Ainda muito mais a gente indo lá para deputados, pedindo emendas parlamentares, parece que a Santa Casa é um saco sem fundo. Vai dinheiro, 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 dinheiro e nunca resolve seus milhões de dívidas, né? Embora nós temos relatório aí da Santa Casa que comprova o inchaço de funcionários. Tem uma conclusão que fala que deveria ter de 300 a 350 aproximadamente funcionários, e nós temos 700. Então, será que a Santa Casa tem funcionado como um cabide de empregos? Então, não dá, é inadmissível nós iniciarmos aí uma nova gestão, um mandato, e isso não ser verificado. Nós clamamos por justiça, por verificação, que seja punido os responsáveis. Obrigado, nova vereadora Michele Vaz. Coloco em votação os requerimentos. Aprovado por 13 votos os requerimentos. Votação encerrada. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos os vereadores, a todos que estão nos assistindo presencialmente e também a todos que estão assistindo pela nossa TV Câmara. Gostaria de agradecer aos funcionários da nossa casa, a nossa Guarda Municipal e a todos os nossos assessores e amigos. Muito obrigado. Boa noite a todos e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.